Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, muito bom estar aqui mais uma vez para falar com vocês. Vamos pegar um filtro legal aqui, né? Para ficar bem legal, talvez esse aqui fique bonito, olha aí. Sejam todos bem-vindos. Oi Júlio, boa tarde. Jaqueline, boa tarde, seja bem-vinda, muito bom estar aqui com vocês hoje. Gente, nós estamos bombando aqui, vocês não têm ideia do quanto a gente está trabalhando por conta dessa semana. Enfim, chegou domingo, será o lançamento aí da Semana do Emprego dos Sonhos. E a gente está muito feliz. Eliana, boa tarde. Obrigada, Eliana. Dani, boa tarde. Seja bem-vinda. Zambolim, boa tarde. Júlio, Bergamini, Cláudio, Anderson, Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Letícia, seja bem-vinda, Lê. Letícia, seja bem-vinda. Leite Nascimento, seja bem-vinda. Ah, quem chegou aí? Bonjour, meu querido. Tudo bem, Carlos? Diretamente da França, esse gatíssimo. Tudo bem, Carlos? Só tem um aluno top, né, gente? Vamos combinar? Oi, Ale, boa tarde, seja bem-vindo, Lê. Muito bom estar aqui com vocês. Bora lá? Pessoal, vou fazer uma live curtinha hoje para vocês, tá? A ideia aqui é trazer para vocês um tema que está sendo utilizado bastante nos processos de recrutamento e seleção. A gente tem sentido isso aqui. Então, muitas pessoas não sabem o que significa. Até coloquei num dos nossos grupos, se as pessoas sabem o que significa o PKQCHA. Já ouviram falar disso? PKQCHA. O que isso tem a ver no processo de recrutamento e seleção? Ó, tem uma galera de RH aqui. Oi, Dani. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Tem mais Dani aqui. Hoje tá cheio de Dani aqui na nossa live, né? Tem a Dani Lescano, tem a Dani Homer, tem a Dani Zambolin, cheio de Dani aqui. Cadu, sempre sou eu que tenho alegria de estar aqui com você. Mas vamos lá, vamos fazer uma live curtinha hoje para vocês saberem o que é o PKQCHA. PKQCHA é um termo em japonês que significa bater papo, ou seja, ter uma conversa mais informal. E o que isso tem a ver dentro do processo de recrutamento e seleção? Essa técnica, né, esse termo, na verdade, ele acabou virando uma técnica, um método, que ele foi criado por 2 engenheiros japoneses e muito utilizado nos meios organizacionais. E você é um trader, seja bem-vindo. E ele é muito utilizado nos meios organizacionais como uma técnica de apresentação. E hoje em dia, considerando aí tudo que a gente tem passado, né? Esse processo da pandemia, os currículos de papel que deixaram de ser tão efetivos assim. Hoje as pessoas elas querem o vídeo currículo. Então está sendo muito comum as pessoas pedirem esse tipo de apresentação no processo de recrutamento e seleção. A gente sabe que existe uma série de habilidades que são elencadas quando nós falamos na questão do profissional de alta performance. Então, inclusive, eu sempre falo para vocês aqui sobre as habilidades que nasceram, né, lá na cidade de Davos, onde aconteceu o Fórum Econômico Mundial, que eles elencaram 10 habilidades para os profissionais para esse ano de 2020. Só que ninguém tinha ideia de que esse ano de 2020 ia acontecer tudo que aconteceu. Então, as habilidades que abriram as portas para os empregos antes da pandemia não são mais as mesmas agora, depois da pandemia. Levando isso em consideração, outras técnicas que são colocadas em prova hoje é exatamente para saber se você está apto para enfrentar esse novo mercado, esse novo modelo de negócio. Então mudou-se a forma como o mundo faz negócio, mudou-se a forma como se faz o processo de recrutamento e seleção. Então essa técnica chamada PKQCHA, ela tem uma peculiaridade. É você conseguir fazer a sua apresentação em slides de PowerPoint, utilizando apenas 20 slides, considerando 20 segundos da sua fala em cada slide,
totalizando 6 minutos e 40 segundos. Então tudo isso é cronometrado. E o que o recrutador está tentando verificar com isso? A sua capacidade de síntese, por exemplo, a sua mente disciplinada, sua capacidade de usar a informação correta naquele local correto. E isso está sendo pedido para os candidatos nos processos de recrutamento. Então, por exemplo, você participa de uma entrevista, ele vai encaminhar para você algumas solicitações. Quando você retorna dessa entrevista, ou às vezes quando você chega na entrevista pela primeira vez, você tem que ir com esse Pekakutia pronto em relação a essa empresa que você está passando pelo processo de seleção. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns itens que vocês podem colocar nesta apresentação, porque isso, pessoal, está sendo mais comum do que vocês imaginam. Então, eu fiz aqui uma sequência de alguns tópicos para compartilhar com vocês, então anotem. Depois, se vocês puderem, por favor, compartilhar essa live com mais pessoas, clica no aviãozinho, manda para todo mundo e clica no coraçãozinho, que eu consigo depois deixar essa live salva e subir ela no YouTube, no canal do YouTube, tá? Então, se você puder, clica no coraçãozinho e manda aviãozinho aí para todo mundo, que a gente consegue trazer bastante gente aqui para poder assistir, que essa é uma informação bastante relevante. Então, a gente consegue dividir essa apresentação em 20 segundos em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que vocês devem, antes de mais nada, antes de montar essa apresentação, é estudar a empresa. A empresa, a gente tem que entender que a empresa ela te contrata por um único motivo, pelo resultado que você vai dar lá. Só que esse resultado, quando ele está atrelado à missão da empresa, as coisas ficam mais fáceis e ficam mais leves. E quando você vai participar de um processo de seleção nesse contexto, você tem a possibilidade ali de apresentar, inclusive, a sua missão de vida. Então, é uma forma hoje dos recrutadores tentarem extrair dos candidatos habilidades que são importantes e necessárias para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e poder escolher aí o melhor candidato que se enquadre dentro das qualificações da empresa. Então, a primeira coisa é estudar a empresa, saber missão, saber visão, saber propósito, saber posicionamento da empresa no mercado. Depois que você fez isso, você vai fazer uma lista de todas as suas habilidades e você vai relacionar essas suas habilidades e competências com esse histórico da empresa. Ou seja, aquilo que a empresa pratica tem a ver com você? Essa é a pergunta. Por isso que muitas pessoas acabam que espanando num processo de recrutamento e seleção, porque ela vai para lá, não conhece nada da organização, o perfil dela não tem absolutamente nada a ver com o perfil da empresa, e ela quer fazer que aquilo dê certo a goela abaixo. Não vai dar certo. Por isso que tem pessoas que ficam pingando de empresa em empresa e não consegue se achar, porque o perfil dela não tem absolutamente nada a ver com a empresa. E quando eu falo perfil, eu não estou falando de perfil somente comportamental, sabe? Mas eu estou falando do seu propósito de vida mesmo, da sua missão. Então, quando eu falei para vocês que mudou a forma como o mundo faz negócios e mudou a forma como como o recrutamento contrata hoje, como as pessoas estão contratando, é exatamente isso. Se nós fôssemos ter essa conversa há 10 anos atrás, ninguém nem falava de missão de vida naquela época. Só que hoje o mundo mudou e as pessoas estão cada vez mais querendo colocar as pessoas certas no lugar certo. Deixa eu responder uma pergunta aqui do Leite aqui. Verdade, pois eu tive que buscar um novo jeito de trabalhar, por isso agora trabalho como trader. Muito legal. Sou cozinheiro, na verdade. Que bacana, muito bom, parabéns. Eu trabalhei muitos anos dando aula na gastronomia e eu gerenciei hotel, trabalhei muitos anos com a galera da gastronomia. Sempre muito bom. Então vamos lá. Pessoal, entendendo isso então, primeira coisa eu vou estudar a empresa, segunda eu vou selecionar quais são as minhas habilidades e como que eu vou relacionar as minhas habilidades com a missão da empresa. Depois que você tem esses documentos na mão, a gente vai dividir a nossa apresentação em 3 partes. Eu deixei até prontinho aqui para falar para vocês cada uma das partes. Primeira parte é a introdução. Então você sempre comece essa apresentação, lembrando que você pode fazer isso só em 20 slides. E lembrando que você tem no máximo 20 segundos para falar em cada slide. Inicie a apresentação falando do valor da empresa. Por exemplo,
Se a empresa ela tem projetos com diversidade, vamos pensar que a empresa, um dos valores da empresa é promover a diversidade dentro daquela empresa. Você vai contar nesse início desse slide falando sobre o impacto que a diversidade hoje tem causado no mundo e o quanto isso tem sido relevante para a sua vida pessoal e profissional. Porque a ideia de você fazer essa apresentação é exatamente esse diálogo entre a empresa e você. Então não adianta você falar só da empresa, porque o recrutador conhece a empresa dele, mas ele quer saber você e a empresa. Então esse é o primeiro momento que você tem que fazer. Montar slides onde você consiga dialogar os projetos da empresa, os valores da empresa. Eu estou dando o exemplo de um projeto aqui, mas são os valores da empresa como o seu. Eu estou dando um exemplo, se você for falar de sustentabilidade, qualquer outro exemplo, vamos pegar o diversidade, talvez. Então, o quanto isso tem impactado no mundo hoje em dia e o quanto isso impacta a tua vida, quais são as suas experiências, né, de maneira relevante que esse tema tem impactado na tua vida. Só aí você já vendeu o seu peixe, você já conseguiu mostrar para a empresa que aquilo que a empresa dialoga é exatamente aquilo que você vive e pratica no seu dia a dia. Agora, desenvolvimento. Agora é o momento de você contar a sua missão de vida e também compartilhar a missão de vida da empresa. E como é que você vai fazer isso? Vamos pensar num outro projeto agora. Vamos imaginar que a empresa ela tenha projetos sociais. Vamos pensar que essa seja o X da questão. Então você aproveita para mencionar nessa segunda parte da sua apresentação desafios, conquistas que você teve na tua vida, mas você também tem que dizer quais são as contribuições que você faz em relação a projetos sociais, por exemplo. Porque lembrando que se a missão de vida da empresa é desenvolver projetos sociais, se ela luta por essa causa, ela vai querer contratar uma pessoa que faça isso também, que esteja envolvido em projetos sociais. Conte algo que você esteja, ligado no teu dia a dia, que tenha tudo a ver com os propósitos e com o objetivo da empresa. Isto que é quando a gente fala para vocês, olha, a missão de vida de vocês tem que dialogar com a missão de vida da empresa. Então é isso que é o diálogo que é feito. Depois que vocês passam por essa fase, fez a parte do desenvolvimento, nesse trecho da tua apresentação é o que tem que ficar mais tempo ali, o desenvolvimento é o que você fica mais tempo. Pelo menos você gasta uns 8, 9 slides falando disso tudo. Lembre-se que você pode fazer somente 20 slides com 20 segundos cada um, porque a apresentação tem que estar 6 minutos e 40, então você fica pelo menos uns 8 slides falando sobre isso. E aí é o momento da conclusão. Você vai concluir dizendo então qual é o seu foco, que é o que a gente chama isso de chamada de ação. Aí você vai dizer para a empresa o que você quer, qual que é a vaga que você quer, quais são os seus objetivos. Observe que quando a gente entra em questões como essa, quantos funcionários, candidatos, eles acabam espanando no meio do caminho. Até porque quando eles mandam um currículo, eles nem colocam os objetivos, porque muitas vezes nem eles sabem quais são os objetivos de vida deles. E num momento como esse de apresentação, o recrutador consegue ali, de uma forma brilhante, tirar de você muitas habilidades que você tem ou que você não tem. Habilidade de falar em público, habilidade de utilizar uma ferramenta, habilidade de ter um pensamento mais sistematizado, mais resumido, habilidade de falar, habilidade de negociar, habilidade de convencer, habilidade de você ter uma inteligência emocional para controlar a sua emoção. Olha quanta coisa se tira hoje numa apresentação como essa dentro de um processo de recrutamento e seleção. Então, a tendência daqui para frente é parar um pouco com aquelas entrevistas longas de bate-papo, em que o candidato fica ele falando porque eu fiz isso, porque eu faço aquilo, porque isso, porque aquilo. Não. Hoje, o que a empresa está querendo? A empresa está querendo que você prove para ela tudo isso que você está falando. Então, quando eu comecei até a live falando um pouco, das habilidades que foram elencadas em Davos, essas habilidades praticamente hoje, se você não tiver todas elas, que é a capacidade de você ter uma flexibilidade cognitiva de aprender sempre, a própria inteligência emocional, gerenciar pessoas, capacidade de networking, mas muito mais que isso, é você ter essa flexibilidade, de você saber que você vai ter que ter todas essas habilidades. Então, você ser uma pessoa versátil, Gostei muito de uma palestra que eu assisti,
em que a fala foi a seguinte: a cadeira que você deixa à noite, né, quando você vai embora do escritório no final da tarde, não é a mesma que você senta no período da manhã. Então hoje você pode ter ido embora do escritório precisando desenvolver sua inteligência emocional, que é a sua capacidade de lidar com as emoções. Mas você pode abrir de manhã essa empresa, né? A hora que você volta para a empresa de manhã, aquela cadeira está precisando muito mais de uma inteligência social, que é você ter o bom senso. Então, o quanto realmente você tem bom senso? Inteligência social diz respeito a isso, ao bom senso. Porque tem pessoas que não têm bom senso, né? E o que a empresa quer hoje? Eu quero um profissional de bom senso. Então, às vezes, nem tudo, gente, é métrica, sabe? Nem tudo dá para ser medido. E olha que eu sou da área de exatas. Muitas oportunidades, elas são jogadas em cima da mesa porque as pessoas não têm o bom senso de enxergar aquelas oportunidades. Então, quando você faz uma apresentação como essa, você consegue mostrar inclusive o seu valor. Aliás, essa é uma pergunta, né? Quanto é que você vale hoje? Quanto vale o teu trabalho? Você tem ideia? Ou você ainda faz parte daquele grupo de pessoas que permite ser pago pelo o que o sindicato diz, o sindicato de classe diz o quanto você tem que receber por ser analista 1, 2 ou 3. Quem é que bota preço no teu trabalho? Você tem que prestar atenção com isso, né? Porque as pessoas querem colocar preço, né? Mas será que seu trabalho tem preço ou tem valor? Porque você sabe da sua entrega. Então, quando você se predispõe a participar de um projeto como esse, né? Só o fato de você chegar no processo de entrevista e a pessoa fala: olha, eu preciso que você faça para mim, né, um petacutia, e você sabe o que é e sabe do que se está falando, você já tem um peso muito maior nesse processo de recrutamento e seleção. Porque o que você vende dentro de uma entrevista? Você vende o quê? Você vende só habilidade técnica? Claro que não. Você vende o quê? Você vende experiência. É o que eu falo aqui em relação ao nosso trabalho. O que eu vendo aqui? Eu vendo só um treinamento? Claro que não. Eu vendo 35 anos de experiência. Eu vendo um doutorado de 200 mil reais. Eu vendo viagens que eu fiz para fora para poder estudar. É isso que a gente vende. E você vende o quê? O que é que você vende? Você precisa saber quanto que você custa. Qual o teu valor? Quanto é que você vale, na verdade? Né? Então, é você mudar a forma de pensar. Então, mudou-se a forma de fazer negócio e de recrutamento e seleção mudou-se absurdamente, né? Cadu falando que hoje ele sabe o valor dele. Tem uma live hoje, vou me recordar desses pontos. Legal, Cá. Karina lindíssima. Lá da Faculdade de Medicina, né, Karina? Karina lá do Pará. Terra boa. Sol, 45 graus naquele lugar, que delícia. A resposta veio quando aprendi a me conhecer e saber da minha capacidade. E é isso mesmo. E a gente tem que entender, como qualquer profissional, tem empresa que não é pra gente, tem cliente que não é pra gente. A gente tem que entender isso. E você precisa entender. Isso só vai conseguir entender a partir do momento que você sabe quanto é que você vale. Quanto que você vale? Essa é a pergunta. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Como eu falei pra vocês, vou fazer uma live bem curtinha hoje. Essas dicas para vocês aprenderem a fazer o famoso petacutia e que vocês tenham bastante sucesso no processo aí de recrutamento, caso vocês sejam solicitados que vocês façam uma apresentação como essa. Lembre-se, 20 slides, 20 segundos cada um, totalizando 6 minutos e 40. Gravem a apresentação, chame outras pessoas para participarem dessa apresentação com você, para te avaliarem, assista a sua gravação, que você vai ver que você vai ficar cada dia melhor. Tá bom? Gente, beijo pra vocês, que nós estamos aqui, ó, a todo vapor, porque domingo, 8 horas da noite, a gente vai explodir com esse nosso projeto do Emprego dos Sonhos. E eu espero você. Tchau, tchau, pessoal!